Oh, queridos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Prazer em estar convosco nessa oportunidade. Eu quero tributar a Jesus toda a glória, toda a honra e todo louvor. Jesus disse em João 15:5, a parte C do versículo: sem mim nada podereis fazer. A unção é dele, a glória também é dele, o louvor é para ele. A igreja que me ouve pertence a ele. A palavra que eu vou pregar agora é inspirada por ele, e o pregador que vai pregar é dele e está na mão dele. Tudo aqui pertence a ele, a Jesus Cristo. Somente a Jesus sejam dadas toda a glória, toda a honra e todo louvor. Eu confesso aos irmãos que estou 100% dependente do Santo Espírito. É preciso que o Espírito de Deus me ajude a pregar por mais uma vez a sua palavra. Eu quero agradecer a Jesus a oportunidade que ele me dá de retornar ao Templo dos Anjos e estar por mais uma vez com o pastor Jerônimo Onofre. É uma autoridade reconhecida no nosso país e eu me sinto muito honrado de ser convidado por ele para poder estar aqui nesse santo altar. Deus seja louvado. Quem fala muito dele é o pastor Flamarion. O pastor Flamarion tem uma estima assim extraordinária pelo pastor Jerônimo, uma autoridade. Quem é que não tem, né? Deus seja louvado pela vida do Senhor. Muito obrigado à pastora Nina. Que alegria poder rever o casal. Muito obrigado, Deus. Eu acredito que estou aqui por Deus e pela permissão do casal. Deus seja louvado. A todo o corpo ministerial, Deus continue abençoando a vida dos pastores, homens de Deus, mulheres de Deus que aqui estão. Eu também quero agradecer a Deus pelo homem de Deus que foi me buscar ali no aeroporto. Ao homem de Deus que eu estou vendo ali com um terno azulzão parecido com o meu. Ele me levou no restaurante uma vez para comer aqui, que eu nunca mais esqueci. Deus abençoe a vida do Senhor, tá bom? Quantos querem ouvir a palavra de Jesus? Abra ela no livro de Filipenses. Capítulo de número 3. Versículo de número 20. Quando acharam, digam amém. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Versículo 21. Que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Olha para o seu irmão e diga assim: eu estou ao lado de um cidadão do céu. Mais uma vez, eu estou ao lado
de um cidadão do céu. Tome seus assentos em nome de Jesus. Queridos, o homem que está escrevendo esta carta à igreja de Filipos e aos crentes da cidade de Filipos, os filipenses, este homem escreve esta carta e, segundo a maioria dos estudiosos da Bíblia, esta é a carta mais alegre do apóstolo Paulo. A palavra regozijai-vos ou alegrai-vos dentro da carta aos Filipenses aparece cerca de 16 vezes. É uma carta alegre, todavia o homem que está escrevendo a sua carta mais alegre, ele está preso. Ele está preso numa cadeia em Roma, não por cometer um crime de assassinato, por cometer um estupro ou qualquer outro tipo de crime que pudesse haver uma penalidade como esta. O crime que ele havia cometido era pregar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo, se fosse para parafrasear as verdades de Paulo, eu usaria a mensagem de Pedro de Atos capítulo de número 4, quando as autoridades do Sinédrio, após Pedro e João, no nome de Jesus, terem curado aquele coxo, eu lembro-me que eles foram interrogados pelas autoridades maiores daquela época e perguntaram para eles, em nome de quem? E com qual poder vocês curaram este paralítico? Ele disse, para que todos saibam, foi no poder e no nome de Jesus de Nazaré. Lembro-me que açoitaram eles e disseram, saiam daqui e não falem mais nesse nome. Pedro então pegou a palavra e disse, mais vale obedecer a Deus do que a vós. Então, no que tange isso, ele era um desobediente ao fato de que, porque a ordem de Cristo era, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quando mandaram Pedro calar a boca, ele disse, eu prefiro obedecer quem morreu por mim do que obedecer quem quer tirar minha vida. Então eu vou pregar o evangelho. Paulo não deixava de pregar o evangelho, ele pregava o evangelho a tempo e fora de tempo. Este homem que está agora pregando para aos crentes de Filipenses, este é o apóstolo Paulo que está pregando para eles e está mostrando para os crentes da cidade de Filipos o destino final de todo aquele que é filho de Jesus, é o céu. Ele disse, mas a nossa cidade está no céu, da onde também esperamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Observe que Paulo mostra um norte, Paulo mostra um destino. Paulo diz que a cidade daquele que é salvo não é na terra, porque aqui é a nossa origem terrena. Moramos de forma passageira em um lugar que de fato não é nosso destino. Aqui é transitório, mas Paulo vai mostrar aos crentes da cidade de Filipos o destino final de todo aquele que é salvo. A cidade dele não está, a cidade final do salvo não é Nova York, a cidade final do salvo não é Belo Horizonte,
não é a cidade do Rio de Janeiro, não era as maiores cidades dessa nação, não é Balneário Camboriú, não é Bombinhas, não é nenhuma outra cidade do Brasil ou do mundo. A cidade final do crente não está na terra, a cidade final do crente está nos céus. Paulo está falando da nossa cidade, do nosso destino, da nossa morada final. Olha para cá, a nossa cidade está nos céus. Esse homem que está falando dos céus, ele tem vontade de ir para o céu. Vou repetir, este homem que está falando dos céus para os filipenses, ele tem desejo ardente de ir para o céu. Este mesmo homem, uma vez que foi salvo, se preparou para pregar o evangelho. Ele mesmo sendo um poliglota, sendo um teólogo, tendo estudado aos pés de Gamaliel, ele se preparou anos e anos antes de começar a difundir o evangelho da graça. E o intuito deste Paulo, que foi de fato salvo por Jesus de forma direta a caminho de Damasco, este homem queria encontrar Jesus novamente a todo custo, porque primeiro ele ouviu apenas aquela voz: Saulo, Saulo, por que é que tu me persegues? Este homem queria conhecer agora quem o salvou, como ele é. E ele sabia que Jesus havia dito lá no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, os anjos haviam dito quando Jesus foi assunto aos céus, a partir do capítulo 1, versículo 9, Jesus começa a ser suspenso, ser levantado pelo poder do Espírito Santo, e quando Jesus está lá em cima, as nuvens o ocultam. Daqui a pouco os anjos dizem assim: varões galileus, esse mesmo Senhor que vocês estão vendo subir, esse mesmo Senhor também descerá. Os anjos afirmaram que Jesus voltaria. Jesus em João 14 também falou que voltaria. Agora olha para cá, é por isso que Paulo vai empregar um desejo extraordinário, vai usar seu corpo físico na obra, vai usar a fé que foi injetada, porque uma vez que você se torna salvo, uma fé salvífica é injetada dentro de cada salvo, porque o dispositivo para ser salvo é você crer e se arrepender, mas o dispositivo que Deus coloca em nós para nos manter salvos é a fé. Está lá em Judas, versículo de número 3, batalharmos constantemente pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos salvos. Então existe o dispositivo que você precisa para ser salvo, que é se arrepender, e também você crer, porque todo aquele que dele crê será salvo. Atos 2,15, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então olha para cá, Paulo emprega a fé, ele usa seu corpo, tanto que ele vai dizer: me gastarei e me deixarei gastar por amor a vossas almas. Ele emprega uma força extraordinária para que ele pudesse evangelizar junto com os discípulos, porque pensando Paulo, uma vez que o mundo antigo fosse evangelizado, Jesus voltaria. E olha para cá, ele tinha esse desejo em seu coração. Se você pegar a Bíblia agora e abri-la em Colossenses 1:23, eu vou te explicar esse detalhe aqui para não bugar sua mente. No que tange a geografia, a metragem do mundo, o que o mundo tem de milhões e milhões de metros é o mesmo desde a criação da humanidade, mas no que tange ao contingente de pessoas, não é o mesmo contingente de hoje. Hoje são 8 bilhões, naquela época era apenas milhões de pessoas, mas hoje já chegamos ao nível de 8 bilhões
bilhões de pessoas habitando o planeta Terra. Olha para cá, se você pegar, abrir a Bíblia em Colossenses 1:23, vai dizer assim: se na verdade permanecerdes firmes e fundamentados na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, a qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Acompanhe a conjugação do verbo, não é no futuro, será pregado a toda a criatura. A conjugação do verbo foi, não está no presente, está sendo pregado a toda a criatura, mas está no passado, a qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo da terra, da qual eu, Paulo, fui feito ministro. Esse evangelho que eu estou pregando agora, a Bíblia está afirmando que na época do apóstolo Paulo, eles empregaram uma missão tão extraordinária e árdua para evangelizar o mundo, que o mundo antigo ouviu o evangelho e Jesus não voltou. Trovão, olha para cá, que isso, Trovão, mas Jesus não disse que quando este evangelho do reino for pregado em testemunha, todas as nações virão ouvir. Mateus 24:14, evangelho da graça é um, evangelho do reino é outro. Evangelho do reino será pregado em Apocalipse capítulo 11, com as duas testemunhas e mais as 144 mil das 12 tribos de Israel, durante 3 anos e meio, que vão anunciar que Jesus voltará a essa terra para reinar. Olha para mim, você vai dar glória se você quiser. A hora que Jesus voltar à terra de novo, ele volta para dominar e assumir o controle por completo. Você lembra do Salmo 24, versículo 1? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, e todos que nele habitam pertencem ao Senhor nosso Deus. Quando ele vir nos ares, ele vem para a igreja, mas quando ele pisar os seus pés em cima do Monte das Oliveiras, ele vem para livrar Israel da mão do anticristo e prender Satanás durante 1000 anos e lançar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo e enxofre. Olha para cá, Jesus, quando voltar a esta terra corporalmente, ele vem para assumir o governo dela. Escute isso aqui, esse evangelho da graça foi pregado a toda a criatura. Repita, a toda a criatura. E Jesus não voltou. Olha para mim, é por isso que o arrebatamento é eminente. Ele pode acontecer a qualquer momento. Só para você ter uma ideia, o Brasil foi descoberto em 1500, sim ou não? Tinha rádio, tinha TV, tinha internet. Quantas pessoas morreram sem sequer ouvir que Jesus existe? Não precisa o mundo no evangelho da graça. Todo mundo ouviu o evangelho para Jesus voltar. Ele não depende da evangelização plena por enquanto, para que ele volte para a igreja. Ele pode voltar a qualquer momento. Por isso que você deve estar pronto para esse dia, porque a gente não sabe o momento em que a trombeta vai soar. Olha para cá, é esse mesmo Paulo que tinha desejo de evangelizar o mundo. Sabe por que ele evangeliza o mundo? Porque ele tinha desejo de ser arrebatado vivo. Trovão me prova, está na carta que ele escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 16. Ele diz assim: mas o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e voz de arcanjo, com a
trombeta de Deus nas mãos, os mortos ressuscitarão primeiro. Agora pega, ele não está pensando em mim quando ele disse essa frase, ele não está pensando em você quando disse essa frase, ele está pensando nele. Ele diz assim: e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e levados às nuvens para se encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Paulo queria ser arrebatado vivo. Olha para cá, ele queria ser arrebatado vivo. É por isso que ele agora, ele está falando para esta igreja de Filipenses, para os irmãos de Filipenses: a nossa morada não é aqui, não importa o que a gente viva aqui, a nossa morada não é aqui. Olha para cá, ele tinha tanta certeza do que ele vivia, do que quem representava para ele, o que Cristo representava para ele, que ele conseguiu transitar nessa terra sobre dois ambientes. Olha para mim, no caso da espiritualidade, Paulo era muito rico. Eu poderia dizer que Paulo era praticamente um bilionário na espiritualidade, porque Jesus olhou para Esmirna e disse assim: a igreja de Esmirna, estão dizendo que você é pobre, mas eu digo que você é rica. Ô Filadélfia, ô Laodiceia, você disse para mim que tu é rica, mas eu digo que você é pobre, miserável, desgraçada e nua. Porque para Jesus a maior riqueza não é aquela que eu carrego no bolso, é aquela que eu carrego na alma. Essa é a maior riqueza. Oh glória, esse é seu maior tesouro. Aleluia. Então eu posso dizer que Paulo foi um homem bilionário. Agora olha para cá, olha para mim. Ele vai dizer em Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 11, 12 e 13, que ele aprendeu a viver e transitar sobre dois ambientes. Ele diz assim: aprendi a contentar-me com o que tenho, aprendi a ter muito, aprendi a ter o pouco, aprendi a viver na abundância e aprendi a viver na escassez. Mas a suma de todas as coisas é que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oh glória, oh glória. Ele está dizendo: na minha riqueza quem me sustenta é Jesus, na minha pobreza quem me sustenta é Jesus. Se eu estiver lá em cima ele me sustenta, se eu estiver lá embaixo ele me sustenta, se eu estiver no muito ele me sustenta, se eu estiver no pouco ele me sustenta. Ele é o pilar da minha sustentação. Aleluia. Eu já estou sentindo a presença do grandão da Galileia. Aleluia, aleluia. Oh glória, oh glória. É esse homem agora que está dizendo: a nossa cidade está no céu. Olha para cá, dá glória só se tu pegar. Paulo não apenas falava sobre o céu, ele tinha vontade de ir para o céu. Tem gente que prega sobre o evangelho, isso aqui parece até um pouco de loucura, mas tem gente que prega e não crê no que prega. Nesses 28 anos que eu sirvo a Jesus, eu já vi gente falar para mim: eu prego porque está escrito, mas nem tudo. Se você quiser pregar a Bíblia apenas pela sua razão, você vai ser um incrédulo. Você sabe por que Deus colocou dentro de nós duas coisas que Deus exige de nós: fé e razão. Romanos 12, seja o vosso culto racional. Fé e razão. Olha para cá, porque nem tudo que Deus te promete vai caber na sua razão. Me prova uma coisa que não cabe na razão. Gênesis 21.
Quando Deus falou para Abraão: Abraão, tu vai ser pai. Sara olhou assim e falou: o quê? Eu, velha, meu fluxo menstrual já cessou. E quando ela disse assim: meu marido já não tem o mesmo vigor. Você sabe o que quer dizer isso nos dias de hoje, né? E naquela época não tinha o recurso da farmácia. Então Abraão estava no zero, né? Aí ela falou: o Senhor vai prometer um filho para a gente na hora errada. Uma que eu não posso gerar e outra que a gente não consegue ser mais marido e mulher. Então o Senhor fez a promessa na hora, tanto que Sara riu. Sabe por quê? Ela foi racional. Mas na outra cabana tem a razão e na outra cabana tem a fé. Aquilo que não coube na razão, coube na fé, que é Abraão. Oh, glória! Olha para o teu irmão e diga assim: aquilo que não couber na sua razão, tem que caber dentro da sua fé. Aleluia! Eu vou te explicar um negócio aqui muito forte. Tem como botar um versículo aí, pastor, na tela? Coloca Gênesis 15 aí, versículo 5. Vou te explicar isso aqui, porque Abraão é o pai da fé. Então o levou para fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. Disse-lhe: assim será a tua. Agora coloca o verso 6. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. Agora coloca o verso 12. E pondo-se olha para cá, presta atenção. Quando o sol está se pondo é porque o dia está indo. Quando o sol está nascendo é que o dia está cheio. Então quando Deus tira Abraão no capítulo 15, verso 5, para fora da tenda, está de dia. E Deus olha para ele e fala assim: olha para os céus e conta as estrelas para ver se tu podes. Agora eu te pergunto, ele está olhando para onde? E de dia tem estrela? Deus está mandando ele olhar para aquilo que ele não está vendo, mas olha para cá. Sabe por que no verso 6 o texto diz assim: e Abraão creu e isso foi-lhe imposto por justiça. Ele está dizendo: eu não estou crendo no que estou vendo, eu estou crendo naquilo que tu está me falando. Oh, glória! Eu não estou vendo nada, mas se o Senhor está dizendo que é para mim olhar e ver, é nisso que eu estou crendo. Aprenda, tem coisas que não vai caber na sua razão, mas tem que caber dentro da sua fé, profeta. Ô varão, abre essa boca para dar glória para Jesus aí. Quando Paulo disse que a nossa cidade está nos céus, ele está dizendo: a nossa cidade é mais do que é mais do que o nosso futuro, é o nosso destino. Olha para mim. Paulo vai falar agora da nossa cidadania. A nossa cidade está no... porque só mora lá quem é cidadão. Sabe o que quer dizer a palavra cidadão no grego, ou cidadania? Significa politeuma, que quer dizer, ou politeuma, que quer dizer estado ou condição de cidadão, implicando direitos, deveres e identidade. Olha para cá, implicando o estado de cidadão, repita, cidadão. Agora olha para mim. Todo crente tem dupla cidadania. Eu acredito que aqui pode ter alguém com a cidadania americana. Eu acredito que ouvindo aqui deve ter alguém talvez com uma cidadania europeia. Mas nenhuma dessas cidadanias dos 204 a 207 países catalogados pela ONU,
Não importa se essas pessoas têm dupla cidadania, nenhuma delas supera a nossa. Porque toda cidadania que não é de um crente, todas elas é terrena. Por exemplo, você é brasileiro, sua cidadania é de cidadão brasileiro, mas se você conseguir uma cidadania americana, você vai ter duas, então você vai ser cidadão brasileiro e cidadão americano. Mas todavia, olha para cá, todavia, você vai ter apenas duas cidadanias terrenas, mas o crente não. Ele tem a terrena e tem a outra que é insuperável, a cidadania celestial. Oh glória, oh glória. Olha para a pessoa que está no seu lado e diga assim: você tem uma cidadania que supera qualquer outra cidadania do mundo. Todas as cidadanias do mundo passam, mas a do crente permanecerá pelos séculos dos séculos. Primeiro, cidadão do céu. Segunda coisa que um cidadão ele tem, repita, direitos. Olha para cá, o primeiro direito que um cidadão tem é de ser filho. Me prova, trovão. João 1,12. Eu vim para os meus, os judeus, mas eles não me receberam. Mas todos aqueles que me recebem, foi-lhe dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Oh glória, oh glória. Não, você não pegou, por isso não deu glória. Se não aceitou Jesus ainda, você é criatura. Mas se entregou sua vida para Jesus, você tem direito de ser. Olha para mim, o homem mais rico do planeta hoje chama-se Elon Musk, como alguns gostam de dizer, Elon Musk é o homem mais rico do mundo. Se eu bater de frente com o filho do homem mais rico do mundo, eu não baixaria minha cabeça para ele. Se ele chegasse para mim e dissesse assim: trovão, você sabe quem sou eu? Eu sou o filho do Elon Musk, o homem mais rico do mundo. Eu ia apertar a mão dele e dizer: prazer, você sabe quem sou eu? Eu sou trovão, dono do filho do mundo. Oh glória, dono do filho, eu sou filho do dono desse mundo. Oh glória, cadê o filho do dono? Cadê os filhos do dono? Cadê os filhos do dono? Você tem direito a receber promessa. Você tem direito a receber cura. Você tem direito como cidadão a receber as bênçãos espirituais e materiais. Você tem direito ao céu. Você tem direito de receber poder. Você tem direito de receber autoridade. Você tem direito de ir pregar o evangelho a toda criatura e anunciar ao mundo Jesus de Nazaré. Repita comigo: cidadão. E como cidadão você tem direitos, diga direitos. Segundo, deveres. Qual é o meu dever como cidadão? Amar a Deus, amar o próximo, pregar o evangelho. Eu vou falar, hein? Quem é que colocou na sua cabeça que quem tem que pregar o evangelho só quem é ministro? Aprenda. Ministério Deus não dá para todos. Paulo disse: a uns ele deu a profetas, mestres, doutores e pastores. Ministério não é para todos, mas o ide. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura.
Eu vou falar. Poder de Deus não é para quem é ministro, irmão. Tem ministérios que recebem uma unção peculiar. Deus dá um ministério e esse ministério carrega uma unção. Isso é fato. Mas poder não está restrito a apenas homens do altar. Poder é para todo aquele que é filho e busca a Jesus na fonte, lá na origem. Oh glória! Olha para cá, se você começar a orar, se você levar uma vida de oração, de consagração, tira aí pelo menos uma vez na semana, duas, tira um período de jejum, comece a orar 10, 15, 20, 30 minutos, daqui a pouco você vai orar 1, 2, 3 horas, comece a orar. Você não precisa ser pastor para ter poder e autoridade. Se cair alguém demoniado na rua, não importa, porque eu vou falar, o diabo não respeita a credencial, o diabo, eu vou falar, Jesus, aleluia. Oh glória, lembra dos discípulos, Jesus, porque nós não podemos expulsar esse demônio que se jogava, ora no fogo, ora na água. O grandão da Galileia tinha acabado de descer do monte. Jesus falou, vou explicar, porque casta de demônio só sai com jejum e oração. Eu falei, mestre, aplica isso no meu coração. Ele disse, trovão, o nome é meu, mas quem tem que orar e jejuar é você. Oh glória, oh glória. Tem que haver uma vida de consagração. Aleluia. Oh glória. Eu estou sentindo a presença do grandão da Galileia. Cadê você que vai abrir a boca para dar glória para Jesus de Nazaré, profeta? Você tem deveres de amar a Deus, de amar o teu próximo, de pregar o evangelho, de perdoar. Vou falar, hein? Nós colocaram na nossa cabeça que o único perdão que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo, a blasfêmia. Mas eu vou te mostrar mais um pecado que não tem perdão. E muita gente vai para o inferno por causa desse pecado. Acabou, glória, né? Jesus diz assim, se vós não perdoares aquele que vos ofende, de maneira nenhuma vosso Pai os perdoará. Então aprenda, não há perdão para quem não perdoa. Posso te dar um conselho? Você sabe o Instagram daquela pessoa que você tem uma rincha? Sabe o número dela que você bloqueou? Não importa quem feriu quem. Se Deus está falando para você perdoa, é porque o Deus está dizendo só consegue perdoar uma pessoa que te feriu, quem está pronto para ir para o céu. Porque o que você está fazendo é orgulho, e esse orgulho vai te botar no inferno. Se quiser, vai vir a mim me pedir perdão. Não fui eu. Esse orgulho vai te colocar junto com ele no lugar que Deus preparou para o diabo. Evangelho não é lógica. Evangelho é contramão dela. Aproveita, pega o telefone quando for para casa, liga e pede perdão. Manda uma mensagem pedindo perdão, desbloqueia e pede perdão. Porque enquanto você não perdoa, Deus não pode te perdoar. Uma pessoa que não perdoa, eu estou pregando para ela condenada. Você está em estado de condenação. Até quem não é crente está. Está em Romanos capítulo 8. Portanto agora, nenhuma condenação mais há para aqueles que estão. A condenação só sai de mim quando eu estou em Cristo e Cristo em mim. Enquanto você não estiver em Cristo, você está debaixo de uma condenação eterna.
mas ela pode ser quebrada quando você entrega a sua vida a Jesus. Identidade, repita comigo: cidadão tem direitos, deveres e identidade. Olha para cá, identidade de quem? De filho, de servo, de cristão. Uma pergunta: dentro da igreja sua identidade é demonstrada e fora dela? Quem é você na faculdade? Quem é você quando está fora do estado de Minas e vai para um outro estado? Bota o bonezinho na cabeça, a calcinha de Zezé de Camargo e Luciano. Quem é você? Quem é você quando chega naquela faculdade? Aqui na igreja vem com aquela saia comportadinha, mas quando vai chegando perto da faculdade, o espírito da Anitta pega ela. Dá a primeira dobrada na saia, dá a segunda dobrada, dá a terceira dobrada e a saia vem para cá. Você tem que ter identidade. Alguém tem que saber quem você é. Por dois motivos se conhece um crente salvo: ou pelo que ele fala, ou pelo que ele vive. Você está diferente, você é diferente. Quem é você? Você vai causar sede nas pessoas e dizer: quem é você? Seu jeito é diferente, seu modo de falar é diferente, seu modo de se comportar é diferente. Quem é você? Você lembra de Daniel lá na Babilônia? O jovem está com 16 anos. Daqui a pouco o Aspernais olhou e falou: senhor Daniel, olha para cá. O Nabucodonosor pediu para que eu pudesse dar a vocês alimento durante 3 anos. Você vai comer da comida dele, você vai beber da bebida dele, você vai ser instruído na nossa cultura e no final você vai ser aprovado. Você com os demais. Por quê? Porque você é bonito, tem sangue real, tem uma cultura muito boa e a sua cultura vai ser aprimorada aqui. Aí ele olhou e falou: peraí, deixa eu mostrar quem eu sou. Primeiro ele já fala dentro dele: olha para mim, porque quando a gente quer errar, a gente erra em qualquer lugar. Mas quando a gente quer ser fiel, a gente também é em qualquer lugar. Daniel 1:8, ele diz assim: e assentou Daniel no seu coração a não se contaminar com os manjares do rei, nem do vinho que ele servia. Você não pegou, dá glória só se tu pegar. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: eu estou no meio de todo mundo, eu estou no meio de gente que está lá embaixo, estou no meio de gente que está aqui em cima, mas o fato de eu estar no meio de todo mundo, eu preciso dizer que eu não sou todo mundo. Oh, glória! Você pode estar no meio de pilantra, mas você não precisa ser pilantra. Você pode estar no meio de mentiroso, mas você não precisa ser mentiroso. Você pode estar no meio do adúltero, mas você não precisa ser adúltero. Você tem que ser luz aonde chegar. Você tem que ser sal aonde você chegar. Experimenta aí durante 10 dias. E eu vou comer legumes e beber água. No final dos 10 dias, o semblante de Daniel estava melhor do que todos aqueles que comiam da comida do rei. Olha para cá, olha para mim. Sabe por quê? A renúncia, ela gera santificação. Mas por que tu não vai comer da comida que todo mundo come? Essa comida é sacrificada. A Merodach, Deus de Nabucodonosor: eu não posso comer uma comida que é sacrificada. Olha para mim. Está todo mundo comendo, mas ele não come. Você está achando que Deus vai aceitar a sua desculpa? Mas eu vejo todo mundo fazer isso na igreja. E quem disse que você é todo mundo? Vou te ensinar uma coisa no Evangelho. Jesus aceita que você viva no meio do joio. Congregue com o joio.
Dê glória com joio. Ande com joio, mas não seja joio. Trovão, me prova, Senhor, quer que a gente vá lá e tire o joio que foi lançado no meio do trigo? Ele disse, não, deixa que ambos cresçam juntos. Porque se vocês for tirar agora, pode cometer injustiça e arrancar o joio, o trigo junto com o joio. Deixa, porque no final, na hora, o especialista vai separar o joio do trigo. Mas por enquanto deixa que ambos cresçam juntos. Repita comigo assim: trigo cresce, joio também. Diga, joio, trigo é abençoado, joio também. É por isso que tu vê e fala assim, mas como é que pode esse cara com essa vida toda errada aí é abençoado? Porque tem gente que é todo errado, mas é dizimista. Tem duas mulheres, mas é dizimista. E Deus cumpre com a sua palavra. Ele está dando o dízimo, Deus está honrando ele. Agora olha para mim. E você fala assim, eu conheço a vida dele, como é que ele tem isso? Deus está dizendo, deixa crescer junto. Mas na hora certa, quando a colheita acontecer, aí você vai ver quem era o ímpio e quem era o justo. Eita glória! Eu vou falar por enquanto convivo. Você não sai da faculdade porque tem problema lá, não é? Você sai do trabalho porque tem problema? Sim ou não? Você sai da tua família porque tem problema nela? Então por que tu quer sair do evangelho porque tem problema na igreja? Está acabando glória. Eita glória. Uma candeia não se coloca embaixo da mesa. Uma candeia se coloca sobre a mesa. Eu perguntei assim, grandão, por que tu pede para colocar a candeia sobre a mesa e não embaixo dela? Ele disse, porque embaixo da mesa clarei o chão, em cima da mesa clarei a casa. Oh, glória! Alguém tem que saber quem você é. Alguém tem que saber que você é luz. Pastor, será que vai dar tempo ainda? Eu tenho 3 minutos. Eu estou na introdução. A nossa identidade está firmada no céu. Nós não estamos esperando algo, nós já pertencemos a alguém. Efésios capítulo de número 2, versículo de número 19 diz assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas cidadãos dos santos e da família de Deus. Vivemos na terra, mas não somos dessa terra. Hebreus 11:13 fala sobre isso, que fomos forasteiros e estrangeiros, mas já não somos mais daqui. Somos cidadãos dos céus. Olha para cá. Nós, como cristãos, vivemos sobre duas tensões, a terrena e a celestial. Não podemos ignorar nossas responsabilidades, mas não podemos deixar nos dobrar pelo sistema desse mundo. Olha para mim. Qual é a nossa responsabilidade como cidadão do céu? Trabalhar, cuidar daqueles que Deus colocou nas nossas mãos, porque somos cidadãos dos céus, mas ainda estamos nessa terra. Trabalhar, cuidar, adquirir, ter, possuir, não há problema nisso. Mas o que não podemos deixar é que o sistema nos envolva. Que o sistema do mundo nos envolva de tal ponto, de tal maneira, que perdemos dentro de nós o desejo de ir para o céu. Posso te fazer uma pergunta sem resposta? Você queria que Jesus voltasse agora? Outra pergunta. Ir para o céu, eu creio que todos aqui querem. Mas se Deus falasse, eu quero te chamar para ir para lá agora, você não pode deixar o sistema te dobrar?
Seu coração não pode estar nas coisas materiais. Não há problema de você ser bilionário, não há problema, a Bíblia não condena trovão, mas quem é rico não vai para o céu. Quem está dizendo isso? O problema nunca é ter, o problema sempre foi sentir. O amor ao dinheiro é a raiz de todas as... Então o problema não é possuir, o problema é onde está seu coração, é sentimento. Seu coração deve estar, o seu tesouro, aonde está o seu tesouro, ali deve estar o seu. Então o problema não é ter. Você pode ser igual aquele tio Patinhas, nadar do dinheiro, mas se teu coração não estiver ali, não tem problema nenhum. Você não pode deixar se dobrar pelo sistema. É por isso que Paulo adverte: não vos conformeis com este, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Sabe o que quer dizer essa palavra transformai-vos no grego? Metanoia, mudança de mente. Se a metanoia não acontecer, você muda de casa, muda de país, muda de roupa, de cabelo, muda de estado, mas você será a mesma pessoa com coisas diferentes. Mas se mudar aqui, acabou, filho. Pastor, me mostra quando a mente muda, tudo muda. Diga, quando a mente muda, tudo muda. Deus falou que ia honrar José aonde? Noé. E ele ia fazer o que? Ele ia ser o que? Pelo sonho, governa. Agora olha para cá, você sabia que a mente de governador não começou no Egito? Não começou no trono? A mente de governador já começou na casa de Potifar. Quer ver uma coisa? Foi comprado, sim ou não? Daqui a pouco Potifar olhou assim e falou: esse menino é mais do que um escravo. Olha o potencial dele. Eu vou falar uma coisa com você, ô jovem, vem cá. Olha, eu vou sair para trabalhar e a partir de hoje você vai governar minha casa. A única coisa que você não vai poder tocar na minha esposa, mas de resto governa a minha casa. Olha para cá, José entrou na casa de Potifar, governou a casa dele, sim ou não? José foi para a cadeia após uma calúnia, entrou na cadeia, sim ou não? Passou um ano e pouco dentro da cadeia, o carcereiro falou: vou para casa, governa a cadeia. Não pegou? Aonde ele chegava, ele governava. O governo de José não começou no trono, começou aonde ele pisava, o governo começava. Aprenda, a função de José era de escravo, mas a mentalidade dele era de governo. Aonde você tem a mentalidade transformada, aprenda. Se não der glória, eu vou soltar o microfone agora. Quando a sua mente é de governo, não é o lugar que governa você, é você que governa o lugar. José chegou no Egito, o Egito não governou José, mas José governou o Egito. Oh glória, oh glória, você domina o lugar que você chega. Quem foi governador da Babilônia? Foi quem? Não foi a Babilônia que governou Daniel, foi Daniel que governou a Babilônia. Oh, glória. Olha para cá que eu vou finalizar agora. Sabe quem é um objeto da nossa esperança? Diga, Jesus. Agora só vai dar glória se tu pegar. O céu é o nosso destino, mas não é a nossa esperança. Me prova, trovão. Versículo de número 31. Olha para cá, versículo 21. De onde? Mas a nossa cidade está nos. Versículo 20. De onde também esperamos o Salvador. O céu é o nosso destino, mas não é a nossa esperança. A nossa esperança não está em um lugar, a nossa esperança está em uma pessoa. Oh, glória! Sabe quem é essa pessoa? Essa pessoa é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha para cá. Lembra que eu falei? Olha para mim. Os anjos falaram que Jesus voltaria.
Olha para mim, da onde esperamos o nosso Salvador? Presta atenção no texto. A nossa cidade está nos céus, da onde também esperamos o nosso Salvador. Então o nosso Salvador virá dos céus. Agora pega, olha para cá. Paulo falou sobre a volta dele, os anjos falaram sobre a volta dele. Esse mesmo Senhor que vocês estão vendo subir, esse mesmo Senhor um dia também voltará. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo de número 15, versículo 51 em diante: na verdade nem todos morreremos, mas seremos transformados no abrir e no fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque convém que isto que é mortal se revista da imortalidade, é isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E quando isto que é mortal se revestir da imortalidade, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Não, se tu não der glória, olha para cá. O diabo perdeu quando Jesus nasceu, o diabo perdeu quando Jesus foi para o deserto e derrotou ele, o diabo perdeu quando Jesus venceu ele no Getsemane, o diabo perdeu quando Jesus venceu ele na cruz, o diabo perdeu quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia, e o diabo perderá quando a igreja for arrebatada, e a morte perderá também. Tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o pecado, a tua força? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória. Não é pelo arcanjo Miguel, não é pelo apóstolo Paulo, não é por meio de Gabriel, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Trovão. Paulo falou que Jesus voltaria. Os anjos falaram que Jesus voltaria. Pedro, na primeira carta, disse que Jesus voltaria. E Jesus falou o quê? Coloca na tela aí, João 14. Vamos ver o que Jesus falou. Não se turbe o vosso coração. Credes em mim, credes também em meu Pai. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Eita glória! Oh glória, não pegou? E vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Aleluia! Cadê você que vai abrir a boca para dar glória para Jesus de Nazaré? Olha para a pessoa que está no seu lado e diga assim: o céu está pronto. E você? Olha para mim. 2 Coríntios capítulo 5, verso 20 diz que nós somos embaixadores de Cristo. Todo embaixador representa seu país. Estamos representando o nosso. Você sabia, eu tenho visto americana, que a maioria tem. Quando eu entro na imigração, eles me dão um prazo. Eles perguntam: quanto tempo o senhor vai ficar aqui no meu país? Eu falo os dias, e conforme eu falo, ou eles me dão 2 meses, 3 meses, 6 meses, que é o máximo. Mas se eu passar daquele prazo, um dia eu já me torno ilegal.
e eu abro margem para que a polícia migratória possa me tirar daquele país e me deportar. Ela tem autorização, uma vez que meu visto vence ali dentro de permanência, eu posso dar margem para que eles venham e me deportem. Eles podem me caçar. Aonde está o trovão? Onde está o trovão? Mas se eu estiver perto da minha embaixada no Brasil, lá na América, se a polícia estiver atrás de mim, se eu subir as escadarias da embaixada e entrar na embaixada, eles não podem me prender lá dentro, porque a minha embaixada me garante a minha preservação e os meus direitos. Não pegou? Desde o dia que você aceitou Jesus, seu visto venceu. Satanás sabe que seu visto está vencido aqui nessa terra. E a polícia migratória do inferno está te caçando. Mas no dia que a trombeta soar e os embaixadores foram para casa, foram de voltar para o seu país, oh glória, a gente vai olhar para trás e dizer: acabou, Satanás, tragada foi a morte na vitória. Oh glória, cadê os embaixadores de Jesus aí? Abre a boca para dar glória para ele. Olha para mim. E aqui eu termino. Parece estranho o que eu vou falar, mas é bíblico. Eu não quero ir para o céu para ver o céu, porque céu é lugar. Eu quero ir para o céu para ver quem está lá. Quem criou o céu? Você não pegou? Olha para mim. Eu vou falar, se tu não voar comigo aqui, você acha que o céu é o céu por causa disso aqui? Coloca aí, Apocalipse 21, 18. E aqui eu termino, meu pastor. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Vai. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safiro, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda. Continua. O quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo bérilo, o nono topázio, o décimo crisópraso, o 1/10 jacinto, o 1/10 ametista. Vai. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada um das portas era de uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Vai. E nela não vi. Agora, se tu não der glória com isso, porque o seu templo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro. Oh, glória! Pega na mão da pessoa que está no céu e diga assim: o céu não é o que é por causa das ruas de ouro, do mar de cristal, dos diamantes, das pedras preciosas. O céu é o que é porque o Senhor, o Todo-Poderoso, o Cordeiro de Deus está lá. Tão desejado aqui, mas nada se comparará. Eu estou sentindo a presença de Jesus de Nazaré aqui, filho. Oh glória! Cadê você que vai abrir a boca para dar glória? Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Levanta sua mão, só aquele que está preparado para voltar para casa.
na mão da pessoa que está do seu lado, segura. Diga para ela assim: foi num domingo pela manhã que o nosso Salvador, o Senhor do céu, ressuscitou. E Ele prometeu a cada um de nós o poder do Espírito Santo para pregarmos o Evangelho e vivermos em sua presença. Agora olha para a pessoa que está no seu lado e diga assim: assim diz o Senhor, nessa manhã de domingo, receba agora a presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Agora, 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 agora. Se comparará com a glória de mim. Aleluia! Eu não sou daqui. Pra casa voltar. Começa a adorar a Deus em outras línguas. Me buscar e com Ele eu não sou daqui. Pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele Aleluia! Começa a adorar a Deus em outro idioma. Começa a adorar a Deus em outras línguas. cheira na bacia, canta na baixeira. Pega aí, ó, pega aí, Espírito Santo, pega aí, ó, sinal cheio, 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 cheio. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Cadê a igreja? A igreja será arrebatada. Recebe essa presença de Jesus. Para a pessoa que está no seu lado, diga assim: o mundo espiritual na sua vida vai destravar a partir de hoje. O que vem de Deus vai te honrar a partir de agora, e o que estava vindo de Satanás vai ser desfeito agora. Continua olhando para ela e diz assim: assim diz o Senhor, toda obra do diabo contra a sua mente, sua alma, seu espírito, sua família, seus projetos, sua saúde, seu lar, Jesus acabou de quebrar agora, agora. Saber de onde foi que eu saí? Estão pensando que foi muito fácil pra eu chegar até aqui. À noite, às 18 horas, eu vou estar pregando e a gente vai fazer o apelo. Convide mais um para vir à noite, em nome de Jesus. Até daqui a pouco, em nome de Jesus.
Meus irmãos, põe a mão aqui assim, haja coração. Repete aí, vamos lá. Agora, assenta, nós vamos fazer um ato profético. Vem cá, pastor Júnior. Assenta ao toque do chofar. Eu vou dizer assim, igreja viva. Quando eu falar igreja viva, você dá um grito de glória. Quem é você, igreja? Você vai levantar na fúria de uma leoa parida. Cidadão do céu. Ok? Ao toque do chofar. Igreja viva. Quem é você, igreja? Quem é você, igreja?